Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, hoje iremos resolver algumas questões de provas anteriores da banca FGV. Aí aqui nós já temos a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos de 7 entidades brasileiras em função de algumas necessidades. Avalie se essas necessidades incluem descentralização das normas contábeis. Convergência internacional de normas contábeis. Representação e processo democrático na produção de informações contábeis. Está correto o que se afirma em um apenas, um e dois apenas, um e três apenas, dois e três apenas, um, dois e três, a letra E, tá certo? Então vamos ver aqui qual é o gabarito. Aí, pessoal, a gente traz aqui o que é que está escrito no CPC, tá certo? Então, o CPC diz o seguinte, ó, origem. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades. Veja que a própria questão já deu essa primeira frase aqui. E quais são essas entidades? Associação Brasileira das Companhias Abertas, é a Abrasca. Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos no Mercado de Capitais do Brasil, APMEC Brasil. B3SA, Brasil Bolsa e Balcão. Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRACON. Fundação do Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FIPECAP. Entidades representativas de investidores do mercado de capitais. Então, pessoal, foram essas entidades que idealizaram, tá certo? A partir dessa união de esforços foi idealizado o CPC, tá? Para trazer o CPC para o Brasil. Aí aqui nós temos o seguinte: por que foi criado o CPC? O CPC foi criado em função das necessidades de convergência internacional, centralização e representação no processo democráticos. O que foi essa convergência internacional das normas contábeis? Houve a redução do custo de elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos e custos de análise de decisão e redução e custos de capital. A centralização na emissão das normas dessa natureza no Brasil e diversas entidades o fazem. Representação e processo democrático na produção dessas informações, produtores da informação contábil, auditor, usuários, intermediário, academia e governo. Então, pessoal, voltando aqui para a questão, o que é que ele pergunta? Ó, avalie se essas necessidades incluem descentralização na emissão das normas contábeis. Vamos ver, pessoal. Veja que ele não falou em descentralização, ele falou em centralização, ó. Olhe que ele falou centralização, tá certo? Então aqui, ó, o item está falso. Então, pessoal, esse item 1 está falso. Se o item 1 está falso, já posso eliminar a letra A, já posso eliminar a letra B, já posso eliminar a letra C e já posso eliminar a letra E. Com isto, o nosso gabarito vai ser a letra D, tá certo? Então, o nosso gabarito é a letra D. Agora vamos ver aqui o item 2, ó, convergência internacional das normas contábeis. Veja que ele diz, ó, convergência internacional das normas contábeis. E o item 3, então esse item está verdade. Representação e processo democrático na produção de informações contábeis. Aí a gente vê aqui, pessoal, ó, representação e processo democrático. Isso aqui também está verdade. Então, somente o item 2 e o item 3 estão verdadeiros, tá? Então, a necessidade de incluir a centralização na emissão das normas contábeis. E a questão falou em descentralização, por isso que o item está errado, pessoal. Ó, não é descentralização, é centralização, tá certo? Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão aqui, pessoal, ela diz o seguinte: no processo de convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais, observa-se inicialmente o aumento de, pessoal, aí aqui é os gabaritos, ó, custos de capital, despesas comerciais, custo de treinamento de pessoal,
riscos a investimentos internacionais ou risco de crédito de natureza comercial. O gabarito aqui, pessoal, é a letra C, custos de treinamento pessoal. Por que que esse custo de treinamento de pessoal, ele houve um aumento? Porque não tinha ninguém, praticamente ninguém treinado para essa convergência. Então, pessoal, quando aconteceu essa convergência no Brasil, foi praticamente assim um choque dentro da contabilidade, tá certo? Então, tivemos que ter o quê? Custos de treinamento de pessoal, porque tivemos mais pessoas para serem treinadas. Então, nosso gabarito aqui da segunda questão é a letra C. E aí, pessoal, ó, sobre esse custo de capital, foi uma redução. Olha o que é que diz aqui, ó. A convergência internacional das normas contábeis, redução de custos de elaboração de relatórios contábeis, tá certo? Vou até apagar aqui, ó, para mostrar aqui. Houve até uma redução de custos de capital, mas aconteceu o quê? Nós tivemos que ter um aumento de treinamento, o aumento do treinamento, pessoal. Então, tivemos custos de treinamento de pessoal. Por isso que o gabarito é a letra C, tá? E a terceira questão diz o seguinte: o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, CPC, tem como atribuição estudar, pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo e a redação dos pronunciamentos técnicos, podendo emitir interpretações, orientações e comunicados. Em relação aos pronunciamentos técnicos, relacione os documentos listados a seguir às suas respectivas funções. Aí aqui, 1, interpretações, 2, orientações e 3, comunicados. Aí aqui ele tem as opções, né, para a gente preencher. Possui caráter informativo, destinado a se dar esclarecimento sobre a adoção dos pronunciamentos técnicos. Sua emissão visa esclarecer de forma mais ampla os pronunciamentos técnicos. Tem como objetivo chamar atenção para algum esclarecimento adicional sobre a adoção dos pronunciamentos técnicos, além de outros comentários sobre a adoção das normas internacionais no Brasil, junto a mídias e demais interessados no tema. Aí ele diz: assinale a opção que apresenta a relação correta. Aí, pessoal, a gente vai lá para a página do CPC, tá certo? Aí a gente diz aqui, ó, dos documentos emitidos pelo CPC, no artigo 13, de acordo com a resolução 1055, é atribuição do CPC. Aqui a própria questão já diz, pessoal, ó, estudar, pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo e a redução e a redação de pronunciamentos técnicos, podendo inclusive emitir interpretações, orientações e comunicados. Aí no artigo 14, ó, os pronunciamentos técnicos estabelecem conceitos doutrinários, estrutura técnicas e procedimentos a serem aplicados. Então, pessoal, o CPCs, né? O CPC, ele estabelece conceitos doutrinários, estrutura técnicas e procedimentos a serem aplicados. É só a gente verificar, pessoal. CPC 00, ali o CPC 00 é a estrutura conceitual. CPC 01 trata de impairment. CPC 02 trata de transações no estrangeiro. Então, tudo isso aí através dos CPCs, ou seja, estabelece os conceitos doutrinários e as estruturas técnicas, tá? Aí aqui nós temos aqui, ó, no parágrafo 1º, o pronunciamento técnico é identificado pela sigla CPC, seguida de numeração sequenciais, seguida de hífen e denominação. Por exemplo, CPC 01, aí aqui eu tenho um traço e tenho a denominação. Aí eu tenho a nomenclatura do CPC, tá? Parágrafo 2º. Os pronunciamentos técnicos, após aprovados, serão divulgados juntamente com sumário, termo de aprovação e audiência pública. É só a gente ir lá na página do CPC, pessoal, que a gente vê tudo isso aqui lá na página do CPC. Sumário, termo de aprovação e relatório de audiência pública, tá? Aí aqui, ó, é o que vai interessar para a questão. As interpretações são emitidas para esclarecer de forma mais ampla os pronunciamentos técnicos. Então, as interpretações, pessoal, são para esclarecer. Voltando aqui na questão, ó, interpretações.
esclarecer, ó. Sua missão visa esclarecer de forma mais ampla os pronunciamentos técnicos. Então, esse item aqui, pessoal, é o número 1. Então, o número 1 vai estar aqui, ó, bem no meio, tá? Se o número 1 está no meio, já posso riscar a letra A, já posso riscar a letra B. Opa, a letra B não. Já posso riscar a letra C, já posso riscar a letra C e já posso riscar a letra E, tá certo? Então, qual é a situação das interpretações? A interpretação, pessoal, sua missão visa esclarecer de forma mais ampla os pronunciamentos técnicos, tá? Aí vamos aqui para o continuando aqui o artigo 15, ó. A interpretação é identificada pela sigla ICPC, interpretação dos CPCs, tá, pessoal? Seguida de numeração sequenciais, seguida de if e denominação. Aí aqui nós temos ICPC 01, ou seja, a interpretação do CPC 01, tá? As interpretações aprovadas serão divulgadas juntamente com o termo de aprovação e relatório de audiência pública. O artigo 16. As orientações possuem caráter informativo, destinando-se a dar esclarecimento sobre a adoção dos pronunciamentos técnicos. Então, as orientações possuem caráter informativo. Voltando aqui na questão, pessoal, ó, possui caráter informativo, são as orientações. Então, aqui é o 2. Se aqui é o 2, pessoal, então aqui só pode ser o 3. Então, 213, gabarito, a letra B, tá? Mas vamos ver, continuando aqui nas orientações, ó. As orientações possuem caráter informativo, destinando-se a dar esclarecimento sobre a adoção dos pronunciamentos técnicos e ou interpretações. A orientação é identificada pela sigla OCPC, Orientações dos CPCs, tá? Seguida da numeração sequencial, seguida de if e denominação. Por exemplo, OCPC 01, denominação, ou seja, OCPC 01, ele está falando do CPC 01, tá? As orientações aprovadas serão divulgadas juntamente com o termo de aprovação e o relatório de audiência pública, quando houver. Parágrafo único. Quando houver a revogação de um pronunciamento técnico, interpretação ou orientação, sua numeração não será reutilizada. Então, pessoal, ó, eu tenho aqui o CPC 00, tá? Esse CPC, ele foi revogado. Se ele foi revogado, pessoal, então essa numeração aqui não será mais utilizada, tá certo? Mas por que que acontece assim, ó? CPC 00R1. Quando tem esse R1, pessoal, é porque ele foi já, vamos dizer assim, revisado. Então, esse R aqui significa revisado uma vez, tá? Se tiver assim, ó, CPC 00R2, foi revisado duas vezes, tá? CPC 00R3 foi revisado três vezes, tá? Então, sempre que aparecer um CPC que tiver este R, significa dizer que ele foi revisado. Aí, continuando aqui sobre os comunicados, ó. Os comunicados têm como objetivo chamar atenção para algum esclarecimento adicional sobre a adoção dos pronunciamentos técnicos e ou interpretações, além de outros comentários sobre a adoção das normas internacionais do Brasil, junto à mídia e demais interessados do tema. Então, aqui, pessoal, são os comunicados. Voltando aqui na questão, só para a gente confirmar aqui, pessoal, a terceira questão, o nosso gabarito foi a letra B, tá? Então, aqui, ó, 213. Então, o item D está errado. Então, nosso gabarito é a letra B. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: de acordo com o pronunciamento técnico CPC 00R2, estrutura conceitual para relatório financeiro contribui para a missão de desenvolver pronunciamentos que tragam aos mercados financeiros. Aí aqui nós temos as opções. Pessoal, olha o que é que diz o CPC, tá? Veja que naquele primeiro momento, nessas três primeiras questões, a gente estava na página do CPC, tá certo, pessoal? Isso aqui, ó, essas três questões estavam na internet, lá na página do CPC.
Já fizemos várias questões que nós fomos direto para esta página, tá? Agora nós já estamos direto dentro do CPC, ó. CPC 00R2, ou seja, já houve duas revisões. Então aqui já tivemos duas revisões do CPC 00. Então vamos ver qual é o que é que ele diz aqui, qual é a missão do CPC, tá? Essa estrutura conceitual contribui para a missão declarada da IFRS Foundation e do IASB, que faz parte do IFRS Foundation. Essa missão é desenvolver pronunciamentos que tragam transparência, prestação de contas, ou seja, o accountability, e eficiência dos mercados financeiros em todo o mundo. Então, pessoal, contribui para transparência, prestação de contas e eficiência. Está aqui, ó. Transparência, prestação de contas e eficiência. Então, aqui nós já matamos a questão, mas vamos ver o que é que diz o CPC ainda, tá? Então, nosso gabarito aqui, a gente já sabe que é a letra E. Contribui para a transparência. Ao melhorar a comparabilidade internacional e a qualidade de informações financeiras, permitindo que os investidores e outros participantes do mercado tomem decisões econômicas fundamentais. Então, pessoal, essas demonstrações agora elas são internacionais, então ela contribui para a transparência, tá? Reforça a prestação de contas, reduzindo a lacuna de informações entre os provedores de capital e as pessoas de quem confia o seu dinheiro. Ou seja, você ali é um investidor, você confiou o seu dinheiro naquela empresa. Aí você quer ver como é que está a prestação de contas daquela empresa, tá, pessoal? Então, reforça a prestação de contas. Aí a letra C, contribui para a eficiência econômica, ajudando os investidores a identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando assim a alocação de capital. Para os negócios, o uso de uma linguagem de contabilidade única e confiável, derivada dos pronunciamentos com base nessa estrutura conceitual, diminui o custo do capital e reduz os custos de relatórios internacionais. Então, pessoal, veja que essa contribuição para a eficiência econômica, ela ajuda aos investidores do mundo todo. Por quê? Porque a contabilidade agora é internacional, tá certo? Então, voltando aqui para a questão, o nosso gabarito é a letra E, transparência, prestação de contas e eficiência, tá? Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: em 31 de dezembro de 2003, a companhia Y detinha 90% de participação na companhia X, enquanto a companhia Z detinha 10%. Na data, a companhia X apresentava os seguintes saldos em seu balanço: disponibilidades 20 mil, terrenos 80 mil, capital social 100 mil. Aí ele diz, ó, em janeiro de 2024, a companhia X solicitou um empréstimo de 90 mil à companhia Y, tendo recebido o valor imediatamente. O pagamento do empréstimo será previsto para outubro de 2024. No balanço patrimonial da companhia X, o empréstimo gerou um aumento nas disponibilidades, com contrapartida em capital social no patrimônio líquido, reserva de capital no patrimônio líquido, empréstimos em passivo não circulante, empréstimos em passivo circulante e participação de não controladoras no patrimônio líquido. Então vamos lá, pessoal, para a gente resolver aqui a questão, vamos fazer o desenho, tá? Ó. Aqui esta companhia X, ela detém 90%, tá certo? Então essa companhia X tem 90%. Aliás, a companhia Y, né? A companhia Y tem 90% da companhia X, tá certo? Enquanto a companhia Z já tem 10%. Então, a companhia Z, pessoal, é uma minoritária, tá certo? Aí, o que foi que aconteceu? A companhia X, ela pediu dinheiro emprestado para a companhia Y. Pessoal,
veja que ela pediu dinheiro emprestado. Se ela pediu dinheiro emprestado, tá certo? Se a companhia X pediu dinheiro emprestado, ela vai classificar esse empréstimo aonde? Vai classificar o empréstimo, tá certo? Ó, vai classificar o empréstimo no passivo circulante, circulante ou passivo não circulante. Por quê? Porque ela que está pedindo emprestado, tá? Ou passivo não circulante. Tá certo? Agora, ó, se fosse a empresa X, pessoal, emprestando para a companhia Y, ou Y prestando para a companhia X, aí se a questão perguntasse onde seria classificado em quem emprestou seria no ARLP, tá certo? Mas ela está perguntando em quem pediu o emprestado. Eu vou até colocar aqui, pessoal, ó. Quem emprestou, tá? Ó, quem emprestou a RLP, independentemente do período, tá certo, pessoal? Quem pediu emprestado, quem pediu quem pediu emprestado vai ser. Aí nós já fizemos aqui. Classificado no passivo circulante ou passivo não circulante. Vai depender de quê? Vai depender do prazo. Então, pessoal, veja que ela pediu em janeiro de 2024. Então, ela pediu aqui, pessoal, ó, janeiro de 2024, janeiro de 2024 e vai pagar em outubro de 2024. Então, pessoal, isso aqui vai ser classificado como? Isto aqui vai ser classificado, pessoal que já está respondendo, passivo circulante. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui vai ser classificado como passivo circulante, tá certo? Então, isso aqui vai ser classificado como passivo circulante. Eu venho aqui, marco o gabarito, a letra D, tá? Então, o nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra D, tá? Então, ó, quando aqui nós temos, pessoal, controlada e controladora, quem prestou? Quem prestou a RLP, ativo realizado a longo prazo, independentemente do prazo. E quem pediu emprestado? Quem pediu emprestado vai ser classificado de acordo com o período, ou passivo circulante ou passivo não circulante, tá? Vamos para a próxima. A próxima é a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: uma loja de eletrodomésticos vendeu uma versão especial de geladeiras apenas em dezembro de 2023. No mês foram vendidas 30 geladeiras da edição especial, tendo a loja oferida a receita de 60 mil. Em relação às vendas dessa geladeira, a loja reconheceu provisão para garantias de 8 mil. Então, pessoal, ela reconheceu provisão para garantias, tá certo? Ó, reconheceu provisão para garantias de 8 mil, de acordo com as estimativas realizadas por seus especialistas. A garantia tinha validade de 6 meses, a partir da data da compra. Em 30 de junho de 2023, a loja constatou que os gastos de garantia relacionados às geladeiras vendidas em dezembro foram de 5 mil. Assinale a opção que indica o impacto desta constatação no resultado da loja, auferido na DRE semestral em 30 de junho de 2023. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu não concordei com algumas datas, tá? Por quê? Porque aqui eu acho, ó, uma loja de eletrodoméstico vendeu uma versão especial de geladeira apenas em dezembro tinha que ser 2022, pessoal, para ela fazer suas estimativas, tá certo? Mas aí não vamos o caso. Vamos o caso aqui da provisão. No primeiro momento, pessoal, ele fez uma provisão, ó,
reconheceu uma provisão para garantias de 8 mil. Vamos fazer aqui o lançamento desse reconhecimento, pessoal. Ó. Reconhecimento, reconhecimento da provisão. Então, vamos fazer aqui o reconhecimento dessa provisão. Ó. No reconhecimento da provisão, pessoal, é isso aqui, ó, débito, despesas com provisão, despesas com provisão e crédito, provisão, provisão para garantias. Garantias. Isso aqui, pessoal, é passivo circulante. E essa despesas com provisão é resultado, tá? Despesa vai para o resultado, vai para o resultado. Resultado. Vamos fazer aqui. Resultado. Vamos fazer aqui, pessoal, o razonete dessa provisão, tá? 8 mil reais. Então, vamos fazer aqui, ó, o razonete desta provisão. Ó. Provisão para garantias. Tá certo? Deixa eu ajeitar aqui, que ficou muito feio. Provisão para garantias. Aqui, pessoal, é débito e aqui é crédito. 8 mil reais, tá? Eu aqui, ó, passivo circulante 8 mil e está sendo creditado, tá certo? Aí o que foi que aconteceu, pessoal? A loja constatou que os gastos com garantia relacionados às geladeiras vendidas foram de 5 mil. Então, eu gastei 5 mil com essas provisões. Pessoal, os gastos com a provisão foi isso aqui, ó. Gastos com a provisão. Gastos com a provisão, pessoal. Olha o que é que vai acontecer, ó. Débito, débito, provisão para garantias, tá certo? Ó, provisão para garantias, porque eu estou pagando. Pessoal, eu guardei ali 8 mil, tá certo? E neste momento eu vou gastar quanto? Eu vou gastar 5 mil, ó. Provisão para garantias. 5 mil reais. Isso aqui é um passivo circulante. E eu vou creditar o quê? Houve um gastos, então eu vou creditar um caixa ou banco. Caixa ou banco. No valor de quanto? 5 mil no ativo circulante. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, ó, 5 mil, tá certo? Aí, o que é que ele está perguntando a questão? Ó? Assinale a opção que indica o impacto dessa constatação no resultado da loja auferido na DRE semestral do 30/6. Pessoal, eu fiz somente esse gasto. Chegou no final do período, no dia 30 de junho, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui as minhas garantias. Eu vou colocar na DRE. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ó? Eu tinha 8 mil e sobrou 3 mil dessa provisão. Se sobrou 3 mil dessa provisão, pessoal, então eu tenho que fazer o quê? A reversão. Então, eu tenho que reverter essa provisão, ó. Reversão da provisão. Olha como é que a gente reveste a provisão, pessoal. Ó, eu vou debitar provisão para garantia, tá certo? Eu vou debitar provisão para garantias. Na hora que eu faço esse lançamento aqui, pessoal, ó, de 3 mil reais no passivo circulante, olha o que é que vai acontecer, ó. Eu vou até apagar aqui, tá? Eu vou fazer um débito de 3 mil, né? Olha aí, ó, 3 mil reais. Pessoal, a provisão aqui acabou, correto? Mas eu tenho que fazer o crédito. Houve uma reversão. Se houve uma reversão de uma provisão, pessoal, então ela vai para uma receita, tá certo? Ó, receita, receita com provisão, receita com garantias, tá certo? Receita por reversão. Eu vou botar até por receita por reversão da provisão. Receita por reversão. Reversão. No valor de quanto? 3 mil. Isso aqui, pessoal, vai para DRE. É uma receita.
vai para o resultado. Resultado. Então, com isto, o nosso gabarito vai ser aqui, ó. Assinar a opção que indica o impacto dessa constatação no resultado da loja oferido na DRE semestral em 30/6. Pessoal, houve um aumento de 3.000, tá certo? Na DRE, houve um aumento de 3.000. Uma receita. Uma receita, tá? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, foi a letra A. Conseguiram entender essa questão? Conseguiram entender? Sim, ok. Quem está mais respondendo aí que conseguiu entender, pessoal? Se não tiver entendido, pode falar. Conseguiram, né? Ok. Vamos para a próxima. A próxima é a sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: uma sociedade empresária trabalha com a venda de imóveis em lojas de todo o Brasil. Então, pessoal, a sociedade empresária trabalha com vendas de imóveis em todo o Brasil. Em 31 de dezembro, ela apresentava os seguintes imóveis localizados no Rio de Janeiro em seu balanço patrimonial: 10 salas comerciais destinadas à venda, sendo o valor contábil de cada uma 500 mil. Pessoal, isso aqui é estoque, tá certo? Isso aqui é estoque. Por que que elas são estoques? Porque elas estão destinadas às vendas. Uma loja em uma galeria que era usada para divulgar os imóveis, sendo o seu valor contábil de 400 mil. Pessoal, ela estava sendo usada para divulgar os imóveis, ou seja, estava sendo operacionalizada. Então, aqui, pessoal, ela é um imobilizado. Ela é um imobilizado, tá certo? 2 apartamentos que eram utilizados por executivos da sociedade empresária quando vinha em outros estados. Pessoal, quando eu tenho apartamentos que eram utilizados por executivos, por funcionários, por empregados da loja, isso aqui a gente classifica como imobilizado, tá certo? Quando vinha de outros estados, sendo valor contábil de 900 mil. Isto aqui é imobilizado. Imobilizado. Em 2023, foram vendidas 8 salas comerciais por 550 mil. A loja da galeria foi vendida por 400 mil, 420 mil. E um dos apartamentos por 890 mil. Assinale a opção que indica a receita bruta de vendas apresentada na DRE do exercício social da sociedade empresária em 31 de dezembro de 2023. Pessoal, muito cuidado com essa questão, tá certo? Muito cuidado. O que é a receita bruta? A receita bruta, pessoal, é quando eu tenho as minhas vendas. Receita bruta, ó. A minha receita bruta é só quando eu tenho as minhas vendas. Eu vendi o quê? Eu vendi 8 salas comerciais por 8.550 mil. 550 mil. Então, pessoal, 8 vezes 550 mil vai dar quanto? Vou pegar aqui a calculadora, tá? 8 vezes 550 mil vai dar 4.400.000. Aqui, pessoal, é a minha receita bruta, 4.400.000, tá certo? Ah, professor, e essas outras vendas? Essas outras vendas, pessoal, vai para a DRE, mas ela vai para onde? Vai lá para outras receitas e outras despesas. Lá embaixo, ó, eu vendi imobilizado. Pessoal, quando a gente vende imobilizado, para a DRE, ó, só vai o quê? Outras receitas e outras despesas, tá? Ó, neste caso, se eu vendi com lucro, outras receitas. Se eu vendi com prejuízo, outras despesas, tá certo? Então, ó, outras despesas. Vamos ver o que foi que aconteceu, ó. Eu tinha uma loja que valia 400 mil. Aí eu vendi por 420 mil. Então, aqui, pessoal, eu tive uma receita de quanto? De 20 mil. Outras receitas, tá? E o apartamento eu vendi por 890 e ele valia 90 mil. Então eu tive outras despesas de 10 mil.
Então, pessoal, veja que a questão está perguntando a receita bruta. Veja que a questão está perguntando a receita bruta. Pessoal, esta é a FGV, tá certo? É a FGV. Você observar aqui, vai ter gabarito lá para todas as opções. Então, aqui, ó, cuidado com a banca FGV, tá joia? Conseguiram entender, pessoal? Conseguiram entender esta daí? Ok, vamos lá para a oitava questão. Vamos para a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: em 31 de dezembro de 2023, uma loja de roupas tinha seu estoque contabilizado por 500 mil. Em janeiro de 2024, a loja vendeu 80% do estoque por 700 mil, com recebimento previsto para o mês seguinte. A loja estimava inadimplência de 5% e pagou aos vendedores comissões de 10% sobre o preço de venda. Ainda para concretizar vendas, a loja incorreu em gastos com entrega de 20 mil. Assinale a opção que indica o lucro bruto apresentado na DRE da loja em 31 de dezembro. Pessoal, então vamos lá. Ó. Veja que a questão está pedindo o lucro bruto. Como é que a gente aprende no nosso curso para a gente achar o lucro bruto? A gente faz isso aqui, pessoal. Ó. Receita bruta de vendas, tá? Ó. Receita bruta menos o de dia. Tá certo? Ó? Isso aqui é igual a receita líquida. Receita líquida menos o CMV é igual ao lucro bruto. Então, a questão está pedindo, pessoal, este lucro bruto, tá certo? A questão está pedindo este lucro bruto. Então, vamos lá resolver a questão. Aí, ó, em 31 de dezembro, uma loja de roupas tinha em seu estoque contabilizado 500 mil. Está aqui meu estoque, pessoal. Ó. Vou até fazer aqui, ó, bem direitinho para você entender, tá certo? Ó, estoques. Estoques. Aqui eu tenho débito e aqui eu tenho crédito. Meu estoque estava contabilizado por 500 mil, tá? Aí ele diz: em janeiro de 2024, a loja vendeu 80% do estoque por 700 mil. Então, pessoal, eu tive uma receita bruta de 700 mil e o meu CMV, pessoal, foi quanto? Eu vendi 80%. Aqui, pessoal, a saída dos estoques corresponde ao meu CMV. 500 mil vezes 80% vai dar 400 mil, tá certo? Então, ó, o meu CMV foi 400 mil. Pronto. Aqui, pessoal, meu CMV, 400 mil, tá? Agora vamos ver o que significa esse D dia. Pessoal, D dia significa assim, ó, descontos incondicionais. Devoluções, cancelamentos, tá certo? Ó, devoluções, cancelamentos. Devolvi ou cancelei, pessoal, aí eu coloco aqui no D dia, tá certo? Esse I são os impostos, impostos. Os impostos da DRE, pessoal, ele é o ICMS, PIS, COFINS e o ISS, tá? ISS para serviços. Esse A significa o quê? Ajuste a valor presente de clientes. Neste caso aqui, pessoal, se não tiver esses nomes aqui, ele não entra, tá certo? Isso aqui são chamados de deduções da receita bruta. Isso aqui são chamados de deduções da receita bruta, tá? Deduções da receita bruta. Receita bruta, tá? Devoluções, cancelamentos, tá? Deduções da receita bruta. Aí o que foi que aconteceu aqui na questão, ó?
com o recebimento previsto para o mês seguinte. A loja estimava inadimplência de 5%. Pessoal, inadimplência, ela entra bem aqui assim, ó, depois do lucro bruto. Ela entra como as despesas operacionais, ó, despesas operacionais, tá certo, ó? A inadimplência entra bem aqui assim, ó, inadimplência. Pagou aos vendedores uma comissão sobre o preço de venda. Pessoal, a comissão entra bem aqui assim, ó, comissão sobre vendas, tá? Ó, comissão sobre vendas. E a loja incorreu em gastos com entrega de 20 mil. Gastos com entrega, pessoal, é frete, tá? Frete é uma frete é uma despesa de vendas, tá certo? Então, aqui, ó, frete. Se a questão perguntasse o lucro líquido, pessoal, a gente colocaria todos esses três itens. Mas a questão perguntou o lucro bruto. Então, neste caso, o lucro bruto vai ser só 700 menos 400, que vai dar 300 mil, tá certo? Então, aqui eu venho, ó, e marco o gabarito, a letra E. Tá certo? A inadimplência, ela entra depois das despesas operacionais. Comissão sobre vendas é uma despesa operacional e frete é uma despesa operacional, tá certo? Se a questão tivesse pedido lucro líquido, aí sim era outra coisa, tá certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 9. A questão número 9, pessoal, diz o seguinte: uma sociedade empresária foi constituída em 1º de janeiro de 2024, com o objetivo de trabalhar com venda de material escolar a partir de 1º de fevereiro de 2024. No mês de janeiro, aconteceram as seguintes transações. Aí é o que eu tenho várias transações, pessoal, que aconteceram no mês de janeiro. Assinar a opção que indica o fluxo de caixa consumido pela atividade operacional em janeiro de 2024. Pessoal, no nosso curso, nós temos um quadro lá que é matador de questões de DFC, tá certo? Mas, para quem já estuda o nosso curso, vai ver como essa questão é relativamente fácil, tá certo? Então, a questão só quer atividade operacional. Então, vamos lá, pessoal, ó. Integralização de capital pelos sócios. Aqui, pessoal, ó, capital social é PL. Se é PL, pessoal, a gente já sabe que isso aqui é atividade de financiamento, tá certo? Então, isso aqui é atividade de financiamento, não entra na questão. Pagamento antecipado de aluguel anual do depósito, 36 mil. Pessoal, aqui, ó, aluguel antecipado, ele está onde? Está no ativo circulante. Então, isso aqui é atividade operacional. Se está havendo um pagamento, pessoal, se está havendo um pagamento, eu estou tirando dinheiro da empresa, ó, 36 mil. Tirei dinheiro da empresa, tá certo? Compra à vista de estoque. Pessoal, o estoque está no ativo circulante, é atividade operacional. Se eu estou comprando estoque, pessoal, significa dizer que eu estou tirando dinheiro do caixa. Tirei 80 mil. Tirei 80 mil, tá certo? Ó? Pagamento antecipado do aluguel anual do local em que irão ocorrer as atividades administrativas. Pessoal, pagamento antecipado de aluguel é ativo circulante e é atividade operacional. Então, aqui, pessoal, eu paguei 60 mil, tá certo? Paguei 60 mil. Compra à vista de móveis e computadores para utilizar no negócio. Pessoal, móveis e computadores é imobilizado. Imobilizado, pessoal, é atividade de investimento. Atividade de investimento, tá? No nosso curso, nós temos aquele quadro que a gente vê lá, pessoal, que é o quadro matador de questões, tá? Compra à vista de veículo. Pessoal, comprei à vista vai ser de um veículo imobilizado.
atividade de investimento, tá certo? Eu vou até tirar isso aí e deixar só atividade de investimento, ó. Investimento, tá certo? Pagamento antecipado do seguro anual do veículo. Pessoal, veja que o veículo é o imobilizado, mas o seguro anual é ativo circulante. Pessoal, quem vê lá o ativo circulante, ó, vai ter lá as despesas pagas antecipadamente. É justamente isso aqui, ó. Pagamento antecipado do seguro. Então, aqui, pessoal, foi um pagamento antecipado de R$ 12.000, tá? Aí, recebimento de caixa. Aqui, pessoal, ó, recebimento está entrando dinheiro no meu caixa, tá certo? Referente ao empréstimo bancário para pagamento em 9 meses, com incidência de juros a partir de fevereiro. Pessoal, eu estou recebendo dinheiro do empréstimo. Empréstimo é atividade de financiamento. Como eu estou recebendo, pessoal, então a minha atividade de financiamento está entrando dinheiro, tá certo? Mas a questão é que só quer atividades operacionais. E atividades operacionais nós temos, ó. Atividades operacionais nós tivemos aqui na questão, ó. Pagamento antecipado, 36.000. Está aqui, 36.000. Estoques, comprei estoques, 80.000, ó. Atividade operacional. Pagamento antecipado de aluguel, 60.000, atividade operacional. E compra à vista de imóveis é atividade de investimento. Compra à vista de veículo é atividade de investimento. E pagamento antecipado de aluguel, pessoal, é atividade operacional, 12.000. Com isto aqui nós somamos 36 e 2, 8, vai 1. 4 e 8, 12. 12 com mais 6, 18. 6 e 2, 8. 3 e 8, 11. 11 com mais 6, 17. Com mais 1, 18. 188.000. Eu venho aqui, pessoal, e marco o gabarito, a letra D, tá? Conseguiram entender, pessoal, essa daí? Conseguiram entender? Ok. Então, vamos para frente, tá? Pessoal que não é do nosso curso, tá? Eu posso dizer o seguinte, que é o curso que você mais trabalha em termos de questões da banca FGV, tá certo? Posso dizer isto, que é o curso que você mais trabalha dentro desses cursos que tem no Brasil. Acredito que seja aquele curso que você trabalha e que você já exercita logo de primeira mão, tá certo? E as nossas aulas são todas ao vivo, pessoal. Essa daqui é porque está sendo gravado, que é para o canal do YouTube, tá? Mas uma questão dessa daqui eu nem faço, quem faz é o próprio aluno mesmo, tá? Vamos para a 10ª. Em 31 de dezembro de 2022, uma sociedade empresária apresentava as seguintes contas em seu passivo: fornecedores 20.000, aluguel a pagar 12.000. Em 31 de dezembro de 2023, o passivo apresentava as seguintes contas: fornecedores 25.000, salários a pagar 15.000. A sociedade empresária elaborou suas demonstrações de fluxo de caixa de acordo com o método indireto. Ao realizar a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, as variações do passivo geraram um aumento de. Outra questão que a gente não pode perder na prova. Pessoal, olha o que acontece, ó. Ele quer saber esta variação no fluxo de caixa, tá certo? Ó, a questão quer saber esta variação no fluxo de caixa. Aí o que acontece, pessoal? A gente viu o seguinte, ó. Ativo, quando está aumentando, o fluxo de caixa diminui. Ativo, quando diminui, o fluxo de caixa aumenta. O passivo é diretamente, tá certo, pessoal? Ó, passivo aumentou, fluxo de caixa aumenta. Passivo diminui, fluxo de caixa diminui. Pronto, aqui, pessoal, é quando a gente vai fazer a conciliação, tá certo? Nas atividades operacionais. Então vamos lá, pessoal, ó. Fornecedores. Vamos trabalhar primeiro com fornecedores, ó.
Fornecedores é uma conta do passivo, ó. Fornecedores é uma conta do passivo, tá? Aqui eu tenho X1 e aqui eu tenho X2, tá? Pessoal, quando eu comecei com quanto? Comecei com 20 e terminei com 25, ó. Comecei com 20 e terminei com 25. Então, o que foi que aconteceu? Este passivo aumentou. Aumentou quanto? Passivo aumentou 5.000. Então, pessoal, meu fluxo de caixa aumentou 5.000, tá certo? Vamos ver agora outra conta. A outra conta, pessoal, é salários a pagar. Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Salários a pagar. X1, pessoal, é o início e X2 é o final, tá certo? X1 é o início. No início, pessoal, nós tínhamos 12.000 e no final 15, ó. 12.000 e aqui 15.000. Pessoal, o meu passivo aumentou. Aumentou quanto? A diferença aumentou 3.000. Se o passivo aumentou, pessoal, o fluxo de caixa, ó, aumenta. Passivo aumentando, o fluxo de caixa aumenta. Aumentou 3.000. Então, pessoal, meu fluxo de caixa aumentou 8.000. Fluxo de caixa aumentou 8.000. Aí eu venho aqui, pessoal, e marco o gabarito, a letra A, tá certo? Então, o nosso gabarito aqui foi a letra A. Se por acaso tivesse diminuído, pessoal, em X2, ó, aqui eu tinha em X1 12.000. Em X2 tivesse menos, então meu passivo aqui iria diminuir e iria para o fluxo de caixa diminuindo, tá? Questões que a gente está sempre acostumado a resolver no nosso curso, tá? Então é isto, pessoal. Curso de Contabilidade, professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para a sua aprovação no exame de suficiência. Até a próxima!